Jantares de domingo na casa dos meus pais sempre seguiam o mesmo roteiro. O assado de panela da mamãe, as histórias de futebol do papai e, em algum momento entre o pãozinho e a torta de maçã, sem falhar, alguém mencionava o escritório de canto da Bruna. Eu nunca dizia nada, só passava a manteiga e pensava na segunda-feira. Porque na segunda eu tinha uma entrevista às 10 para conduzir, e o nome da candidata era Bruna Mendes. Mas vamos voltar ao domingo. Você precisa entender o jantar antes de entender a sala de reuniões. A viagem de Alphaville até Pinheiros leva 35 minutos se pegar os sinais certos. Eu nunca pegava os sinais certos nos domingos. Meus pais moram num tipo de bairro onde todo mundo sabe o valor da casa de todo mundo, e eu sempre saio tarde o suficiente para pegar todos os vermelhos na rodovia Castelo Branco. Naquela noite eu parei no terceiro sinal, o longo, o que demora 90 segundos, e não mexi no rádio. Só fiquei com as mãos no volante, o ar-condicionado baixo, a cidade começando a se materializar em pedaços pelo para-brisa. Um outdoor, uma farmácia, o letreiro da Itaú brilhando vermelho contra o escuro. 45 minutos antes, eu estava na mesa dos meus pais. Ainda sentia o cheiro do assado de panela no casaco. O sinal abriu. Eu avancei. Tinha começado como sempre começava. Mamãe na cozinha, avental ainda amarrado, levantando a tampa de algo que cheirava a louro e obrigação de domingo. Papai na sala com o resumo do futebol no volume alto, baixando exatamente 3 notes quando eu entrei a versão dele de acolhimento. Aí está ela, disse ele. Beijei seu rosto. Ele cheirava a loção pós-barba Natura e o mesmo tipo de suéter de lã que usava a minha vida inteira. Bruna já estava à mesa quando passei pela porta. Blazer, cabelo arrumado, sentada com a postura de quem havia decidido, antes de chegar como a noite iria transcorrer. Ela estava bem. Sempre estava bem nos jantares de domingo, o que eu achava que era esforço e agora entendia que era armadura. Letícia. Ela me deu o beijo no rosto também. Uma bochecha só. Rápido brasileiro. Oi, Bruna. Foi só isso. Nosso cumprimento. 2 mulheres que dividiram banheiro por 18 anos. O jantar tinha ritmos. Essa é a palavra que volto sempre. Não regras, não padrões. Ritmos. Como uma música que parece improvisada, mas bate nas mesmas notas toda vez. Primeiro ritmo. Papai falou da escalação do Palmeiras e como o amigo dele, o Warren, tinha se mudado para o interior. E não era incrível? Segundo ritmo. Mamãe me perguntou se eu estava comendo direito, que não é pergunta sobre comida. Terceiro ritmo. E aí ficou interessante. Alguém mencionou o emprego da Bruna. Aconteceu 3 vezes. Sempre acontecia 3 vezes. A primeira foi a própria Bruna, na salada. Algo sobre uma campanha que ela tinha apresentado, um cliente que tinha fechado, o time criativo que ela liderava. Papai assentiu do jeito que assentia para coisas que confirmavam o que ele já pensava. Mamãe disse, que maravilha, filha. Que maravilha, filha. E quis dizer de verdade, do jeito simples e sem complicação que ela sempre queria dizer sobre a Bruna. Eu comi minha salada. A segunda foi do papai. No meio do assado de panela, quase casual. Sua irmã agora tem escritório de canto. Não para mim, para a sala, para o conceito geral de filhas que tinham feito algo da vida. A terceira veio direto para mim. Ele largou o garfo, era o sinal. Papai largava o garfo antes de dizer algo que tinha pensado. E você? Gesticulou vagamente na minha direção. Para minha situação geral. Para a vida que eu aparentemente levava, ainda brincando de casinha com aquele empreguinho patético. A mesa prendeu a respiração. Mamãe olhou para o assado. Bruna esticou a mão para o cesto de pão. Eu sorri. Era o sorriso que eu tinha construído em 6 anos. Pequeno, indecifrável, projetado para receber impacto sem devolver. Uma boa interface. UX neutro. Ainda estou nisso, eu disse. Ele pegou o garfo. O momento passou. Mamãe perguntou se alguém queria mais molho. Aqui vai a coisa sobre feedback. A maioria das pessoas dá para se sentir melhor, não para melhorar o que estão criticando. Eu descobri isso aos 24. Parei de levar para o pessoal lá pelos 26. Aos 28, eu já tinha iterado tantas versões da minha eu de domingo que tinha basicamente prototipado alguém que conseguia sentar naquela mesa e não sentir nada afiado. Não nada, só nada afiado.
A volta para casa era a câmara de descompressão. 35 minutos para soltar. Os sinais da Castelo Branco. O letreiro da Itaú. A cidade ficando mais perto. Ficando real. Meu celular vibrou no banco do passageiro. Marcos, antes de olhar a semana, confere a terça 10. Portfólio forte. Vai querer revisar antes de segunda. Dei uma olhada no próximo sinal vermelho. Coloquei virado para baixo. Marcos era meu cu. Tinha os melhores instintos de qualquer pessoa que eu contratei, por isso tinha feito dele co. E tinha o hábito de encontrar a pessoa exata para a vaga e me apresentar como problema resolvido. Eu confiava no julgamento dele. Olharia o arquivo amanhã. Estacionei na garagem do prédio. Desliguei o motor. Fiquei um momento no silêncio. De fora, meu prédio não parecia grande coisa, um galpão industrial convertido na região da Vila Madalena. O tipo de prédio que já tinha sido muitas coisas antes de virar isso. Do elevador, no andar certo, dava para ver toda a operação através do vidro. O layout aberto, os quadros brancos ainda cheios da cesta, a parede das falhas perto da cozinha com sua auréola de post-its amarelos. 35 pessoas tinham mesas naquele prédio. 6 anos antes tinha sido um sublocado com 2 mesas e uma janela que vazava na chuva. Eu não pensava no meu pai quando olhava para ele. Essa era a disciplina que eu tinha construído. Olhar para o que eu tinha feito sem medir contra o que alguém mais pensava. Você itera até a coisa funcionar. Você para de pedir a aprovação de gente que já decidiu a resposta. Essa é a teoria. Subi de elevador. Fiz um chá que não terminei. Dormi com o laptop aberto. De manhã eu abriria o arquivo do Marcos. De manhã eu leria o nome da candidata. Cheguei ao escritório às 7h30. Não porque precisava. Porque gostava antes de todo mundo chegar, o silêncio específico de um espaço que estava prestes a ficar cheio de gente. Café ainda coando na cozinha. Quadros brancos da cesta ainda não apagados. A cidade pelas janelas fazendo sua matemática lenta da manhã. Eu ficava 30 minutos na mesa sem fazer nada impressionante. Lia os e-mails da noite. Comia uma barra de granola. Pensava na semana. Não eram 30 minutos glamourosos. Eram meus. Às 8h, os primeiros começaram a chegar. Priya com fones já no ouvido. Kyle falando com alguém no celular no elevador. As 2 designers juniores do quarto andar cortando caminho com copos de café da padaria da esquina. Eu sabia os pedidos delas. Priya, latte com leite de aveia. Sempre. Kyle, preto. Grande. Sempre. As 2 do quarto andar mudavam toda semana, experimentando, ainda descobrindo o que gostavam. Eu gostava disso nelas. Ainda rodando testes. Jordan chegou às 8h15, que era quando Jordan sempre chegava, com a eficiência precisa de quem tinha decidido exatamente o que otimizar na manhã. Bom fim de semana, disse, colocando um café na minha mesa, sem quebrar o passo. Normal, respondi. Ela abriu meu calendário na tela compartilhada. Você tem a revisão do deck da Hendrix às 9h. Marcos marcou um problema de escopo na conta da Callaway. Olhou o celular. Ele quer 15 minutos antes do meio-dia e você tem almoço 12h30 com o pessoal da Pratt. Que tipo de problema de escopo? Entregáveis aumentaram sem ordem de mudança. Quando aconteceu? Aparentemente quinta. Peguei o café. Diz pro Marcos 8h45. Jordan anotou sem olhar. Feito. A revisão do deck da Hendrix foi na sala pequena de reuniões. 6 pessoas em volta da mesa, laptops abertos, a campanha espalhada na tela em slides que contavam uma história que eu tinha ouvido o rascunho 2 semanas antes. A estrutura estava mais limpa agora. Alguém tinha escutado. O problema era o terceiro slide. Sempre o terceiro slide. Esperei eles passarem pelo deck inteiro antes de falar qualquer coisa hábito que desenvolvi, depois de ver revisões boas demais colapsarem, porque alguém falou errado 6 minutos depois de começar. O terceiro slide, eu disse quando terminaram. Qual é o problema real que estamos resolvendo? Silêncio. Depois, reconhecimento de marca. Para quem? Mais silêncio. Produtivo. Eu via eles rodando a pergunta de volta pelo trabalho. O cliente atual, disse Maia, no fim da mesa. Ela tinha 26 anos. Dizia as coisas como se fossem testes. Não o novo? Estávamos resolvendo para os dois. Certo, eu disse. Esse é o problema. Escrevi 2 palavras no quadro branco.
Eles passaram 20 minutos reestruturando o frame. No fim, o terceiro slide era um slide diferente ainda deles, só finalmente fazendo a pergunta certa. Esse era o trabalho, não as grandes decisões. A pergunta certa, cedo o suficiente para importar. Marcos entrou às 8h43, que era quando Marcos sempre entrava, porque Marcos era o tipo de pessoa que chegava 2 minutos antes do combinado e considerava generoso. Callaway, eu disse. Ele sentou e abriu o laptop. Eles adicionaram 3 entregáveis na ligação de quinta, sem marcar como escopo. A gerente de projeto mandou e-mail hoje de manhã, tratando como resolvido. O que a gente cotou? 8 semanas. 6 entregáveis. O que estão pedindo? 9 entregáveis. Mesmo prazo. Olhei para o teto um momento. Manda o contrato original com o template de ordem de mudança. Seja educado. Seja claro. Feito, disse ele. Depois, sem mudar o tom, também a terça 10 que mencionei ontem à noite. Você teve chance de olhar o arquivo? Ainda não. Ele assentiu. Não pressionou. Era o Marcos. Ele soltava algo uma vez e confiava que você ia chegar lá. Levantou para sair. Mais uma coisa, eu disse. A parede das falhas. Quem colocou o amarelo do lado esquerdo, perto do fundo? Ele olhou pela parede de vidro para a cozinha. Provavelmente a Kendall. Ela apresentou um conceito para os Stratfield na sexta. Não pegou. Ela mesma colocou? Parece que sim. Olhei para o pequeno quadrado amarelo. Longe demais para ler. 6 anos antes eu tinha começado aquela parede porque estava cansada de ver gente carregando fracassos como algo vergonhoso. A única coisa pior que falhar é fingir que não falhou. Eu mesma tinha escrito o primeiro post-it. Quando perdemos o segundo cliente em um mês e precisei colocar em algum lugar, Kendall tinha colocado o dela. Bom, eu disse. Às 9h15 Jordan apareceu na porta. Sua entrevista de 10 de terça para a vaga de diretora criativa. Segurou uma pasta, de papel mesmo, do jeito que ainda fazíamos para candidatos finais, porque eu tinha pedido uma vez e tinha ficado. Marcos marcou na semana passada. Portfólio forte. Peguei a pasta. Jordan saiu. O escritório se movia ao meu redor, alguém rindo na cozinha. Um telefone tocando 2 mesas adiante. O borrão baixo do dia, entrando no ritmo. Abri a pasta. O portfólio veio primeiro. Páginas limpas. Boa estrutura, trabalhos de identidade de marca. Um sistema de campanha para cliente de hospitalidade. 2 projetos editoriais que mostravam alcance sem ostentação. Folheei devagar. Marcos tinha razão. Quem tinha montado aquilo sabia o que estava fazendo. Depois a página de capa. Nome, cargo, empresa atual. Li uma vez. Depois li de novo, o que não costumo fazer. Bruna Mendes. O escritório continuou se movendo. Alguém riu de novo na cozinha, o mesmo riso. Percebi, morrendo agora. Um telefone tocou e foi atendido. A cidade ficou além das janelas do jeito que sempre ficava, indiferente e enorme e completamente desinteressada do que eu segurava nas mãos. Coloquei a pasta na mesa. Não fechei. Minha irmã tinha se candidatado para uma vaga na minha empresa. Ela não fazia ideia que era minha empresa. Tinha usado uma recruiter, passado pelo processo normal, sido marcada pelo meu call como candidata forte, e agora o portfólio dela estava aberto na minha mesa, ao lado do meu café pela metade, numa segunda de manhã em outubro. Fiquei com aquilo um momento. A palavra que me veio, depois de um tempo, não foi vingança. Não foi acaso, nem destino, nem nenhuma das palavras que as pessoas usam quando a coincidência fica grande demais para ser confortável. A palavra que me veio foi problema. Que tipo de problema eu ainda não sabia. Peguei a pasta e li tudo do começo. O portfólio era forte. Eu queria que fosse fraco. Fiquei com esse desejo uns 30 segundos, do jeito que você fica com algo desconfortável antes de decidir ser honesta com ele, e depois pus de lado e li o arquivo do jeito que leio todo arquivo. Objetivamente, do início ao fim, sem narrativa. O trabalho da Bruna cobria 8 anos e 4 agências. As coisas iniciais eram as mais interessantes. Como costuma ser, as pessoas aprendem a fazer as coisas certas antes de aprender a fazer as coisas boas, e algumas nunca voltam à ousadia que tornava o trabalho inicial digno de olhar. Bruna tinha voltado. Por volta do 5º ano, algo no trabalho dela se abriu. As linhas ficaram mais soltas, os conceitos mais corajosos. A campanha de hospitalidade Hartwell era genuinamente inteligente,
Não chamativa, mas estruturalmente sólida. O tipo de trabalho que resolve um problema real e não precisa anunciar. Virei a página. Empresa atual. Caldwell e Marsh. Coloquei a pasta na mesa e olhei para a parede um momento. Eu conhecia a Caldwell e Marsh. Não bem operavam mais no espaço de consultoria de marca do que no lado de produto, o que nos colocava em faixas adjacentes, em vez de competição direta. Mas conhecia o nome, e 8 meses antes tinha ouvido algo no circuito da indústria que a Caldwell e Marsh não colocava nos releases. Seu maior cliente âncora, uma rede regional de saúde, que estava com eles há 11 anos, não tinha renovado, quietamente. Sem anúncio, sem briga pública. Só uma linha que desapareceu da página de portfólio da agência em algum momento de abril. Numa firma do tamanho deles, um cliente assim não deixa só um buraco, deixa uma ferida. Peguei a pasta de novo, li o cargo dela, VP de criação. Li a descrição abaixo, fiz as contas. Projetos listados sob liderança dela, 14. Prazo, 3 anos. Times mencionados. Um departamento criativo que ela descrevia como seu time central de 12 pessoas. Depois contei os projetos de novo. 14 projetos em 3 anos com 12 pessoas não é VP de criação. É no máximo diretora sênior. Gerenciando um time médio através de um fluxo razoável. O título era real. Eu podia verificar facilmente. O escopo abaixo tinha sido inflado, esticado um pouco em cada direção até parecer maior do que era. Não mentira. Algo mais sutil que mentira. O tipo de inflação que acontece quando você performa uma versão de si mesma por tempo suficiente que não consegue mais sentir onde a performance termina. Eu conhecia essa sensação. Só que eu performava na direção oposta. Eu não cancelei a entrevista. Poderia ter cancelado. Poderia ter mandado um recado pela Jordan, marcado como conflito, passado a vaga para o próximo da lista. Marcos teria feito uma pergunta e seguido em frente, porque Marcos era constitucionalmente incapaz de fazer mais de algo do que precisava. Teria sido limpo, profissional. Ninguém saberia. Fechei a pasta e coloquei na bolsa. Saí do escritório às 18h15, o que era cedo para uma segunda. Jordan levantou uma sobrancelha quando passei pela mesa dela, não em julgamento, só em leve surpresa. Do jeito que você olha para alguém que pediu sobremesa no almoço de terça. Incomum. Tudo bem. Não era da conta dela. A caminhada para casa levou 15 minutos. Antigamente, no começo. Quando a novidade de andar até o trabalho ainda parecia uma pequena vitória pessoal sobre algo que eu não conseguia nomear. Agora eu só andava. A Vila Madalena, em outubro, era a Vila Madalena fazendo o que fazia. Tijolos bons, árvores e a qualidade particular de luz que fazia parecer set de cinema de uma cidade em vez de uma cidade de verdade. Parei no mercadinho na rua Fradique Coutinho. Comprei macarrão, um vidro de molho de tomate e um limão por razões que não conseguia articular no caixa. Em casa ferveu água, reaqueceu o molho no fogão e comi em pé no balcão da cozinha, olhando a cidade pela janela. Fazia isso mais do que admitia para as pessoas. Comer em pé, sozinha, vendo a cidade. Não era triste, era só meu. Do mesmo jeito que os 30 minutos antes do escritório encher era meu. Pequenos territórios de silêncio que eu tinha construído na semana sem querer. Meu celular estava no balcão. Eu estava consciente dele do jeito que você fica consciente de um som que parou. Depois do jantar, lavei a panela. Sequei. Pendurei de volta no suporte. Depois fiquei ali um momento com o pano de prato na mão, olhando para nada em particular. E pensei em ligar para minha mãe. Não para contar nada. Só ligar. Ouvir a voz dela perguntar se eu tinha comido. Deixar ela se preocupar com algo pequeno, manejável e real. Peguei o telefone. Coloquei de volta. 6 anos. 6 anos de jantares de domingo, sem explicar nada de mim. 6 anos passando a manteiga e pensando na segunda. Eu não tinha ligado para minha mãe numa noite de semana, hein? Fiz as contas e parei quando o número me fez sentir algo que eu não estava pronta para nomear. Não tinha ligado porque ligar significava responder perguntas. E responder perguntas significava explicar coisas que eu tinha passado 6 anos, garantindo que eles não pudessem tocar. Eu não ligaria porque Bruna tinha mandado o currículo. Isso não era motivo. Mas fiquei ali mais tempo do que teria previsto. O telefone no balcão e minha mão não se afastando de vez. E pensei no som da voz do meu pai se ele soubesse.
Não a versão debochada, a outra versão. A que eu ainda acreditava que existia em algum lugar por baixo. Que tinha dito, aí está ela, quando entrei no domingo, porque alguma parte dele sempre ficava contente de me ver passar pela porta. Eu não sabia o que fazer com a Bruna. Não sabia se aparecer naquela sala de entrevista era graça ou masoquismo. Se sentar em frente a ela e fazer perguntas profissionais sobre identidade de marca e estratégia criativa era a coisa mais poderosa que eu podia fazer ou a mais autodestrutiva. Não sabia se eu era a pessoa certa para tomar essa decisão, ou se existia uma pessoa certa, ou se o conceito inteiro de pessoa certa era um design que eu tinha inventado para evitar tomar a decisão. Qual problema estamos realmente resolvendo? Eu não tinha resposta. Pela primeira vez não tinha uma próxima iteração. Um frame revisado. Uma pergunta clarificadora que abriria a solução. Tinha uma pasta na bolsa e uma terça às 10 já. E minha irmã, que tinha dividido o banheiro comigo por 18 anos e uma mesa por 6 anos depois disso. E nunca tinha perguntado o que eu realmente fazia, sentada numa sala de espera em algum lugar na cabeça dela, portfólio na mão. Sem saber que estava prestes a entrar no meu prédio, fiz chá que não terminei. Sentei no sofá, li o mesmo parágrafo de um livro 3 vezes. Às 22h15 apaguei a luz e fui dormir. Não foi exatamente uma decisão. Mas o que acontece quando você segurou uma pergunta tempo suficiente que para de esperar que ela se responda sozinha à noite. Você coloca no chão, fecha os olhos, confia que amanhã é um tipo diferente de pensamento. Terça de manhã cheguei ao escritório às 7h30. Mesma coisa de segunda, mesma de todo dia, a barra de granola, os e-mails da noite. A cidade fazendo sua matemática lenta pelas janelas. Sentei na mesa e não pensei na entrevista das 10. Pensei no almoço com a Pratt, na ordem de mudança da Callaway, numa proposta que precisava sair até quinta. Bebi meu café. Estava completamente, estudiosamente normal com aquilo. Às 7h52 abri o laptop e fiz a primeira checagem de referência. O nome dela era Diane Ashford, adaptei para uma ex-chefe brasileira. Diana Albuquerque. Tinha sido supervisora direta da Bruna na segunda agência, uma consultoria de marca em São Paulo, onde Bruna tinha passado 3 anos antes de mudar. Diana atendeu no segundo toque, o que me disse que já estava na mesa. Mendes, disse ela quando expliquei a ligação. Sim, absolutamente. Sem pausa, sem escolher palavras com cuidado. Ela veio para nós bem júnior e saiu como uma das minhas melhores. Tem uma qualidade mais difícil de ensinar que a maioria das habilidades. Sabe quando confiar no instinto e quando segurar. Vi muita gente que tem um ou outro. Ela tinha os dois. Algo que você marcaria? Perguntei. Diana pensou um momento. Pensou de verdade, dava para ouvir. Ela não tolera bobos com facilidade. Nem sempre é um problema, mas vale saber. No ambiente certo, é excepcional. No errado, pode se frustrar. Qual é o ambiente errado? Um onde as decisões são tomadas por quem fala mais alto. Não anotei nada. Não precisava. A segunda referência foi de um ex-cliente, um homem chamado Gregório Oliveira, que tinha trabalhado com Bruna num projeto de identidade de varejo há 18 meses. Falou 4 minutos sem ser estimulado. Usou a palavra minuciosa 2 vezes e honesta 1. Do jeito específico que as pessoas usam quando querem dizer que ela me disse algo que eu não queria ouvir e estava certa. Agradeci. Desliguei. Fiquei com as 2 ligações, um momento do jeito que você fica com informação que confirma algo que você meio que esperava que não confirmasse. Porque confirmação remove opções e opções são confortáveis. O trabalho era real. O elogio era específico. Nenhuma das 2 tinha sido coachada. Coloquei o celular virado para baixo na mesa. Enchi o café de novo. Voltei para o contrato da Callaway. Marcos entrou às 8h43. Bom dia, disse, sentando na cadeira em frente à minha mesa com o laptop aberto. Callaway respondeu. Não estão felizes com a ordem de mudança. Vão sobreviver. A gerente de projeto disse, e estou citando, isso parece punitivo. Manda para ela o documento de escopo original e o thread de e-mail da quinta, onde ela aprovou os entregáveis expandidos. Destaca a data de quinta. Marcos digitou algo. Feito. Fechou o laptop pela metade.
Mais alguma coisa antes do almoço da Pratt? Olhei para ele um momento. A terça 10, eu disse. Você vetou a candidatura pessoalmente? Puxou da pool? Sim. Chequei o portfólio antes de marcar para você. Pausou. Por quê? O nome dela é Bruna Mendes. O escritório se moveu ao nosso redor. Uma cadeira raspou no quarto andar. Um telefone tocou na recepção e foi atendido no segundo toque. Marcos me olhou firme. É? Sim. Ficou quieto um momento. Não calculando, processando. Tem diferença. Quer que eu cancele o slot? Não, eu disse. Eu cuido. Olhou para mim mais um segundo. O olhar não era invasivo, só atento. Do jeito que alguém olha quando decide, se você precisa que ele diga mais alguma coisa, e depois decide que não. Ok, disse. Levantou, pegou o laptop, saiu. Era o Marcos. A conversa inteira tinha durado 4 minutos. Eu tinha trabalhado com gente que precisaria de 40. O resto da manhã passou do jeito que manhãs passam quando você está prestando atenção no relógio errado. Revisei o briefing da Pratt. Assinei 2 faturas. Olhei um deck revisado para um cliente em Campinas e deixei 3 comentários na margem que equivaliam a: vocês estão resolvendo o problema certo do jeito errado. Escrevi isso gentilmente. Eu sempre escrevia gentilmente. Às 9h30 fui ao banheiro. Olhei meu rosto no espelho por aproximadamente nenhum motivo e voltei à mesa. Às 9h45 Jordan apareceu na porta. Sua 10 chegou, disse. E depois porque Jordan tinha trabalhado comigo 3 anos e desenvolvido a competência específica de não dizer coisas que não precisava dizer. Nada mais, só isso. Me dá 5 minutos, eu disse. Ela assentiu e voltou à mesa. Fiquei um momento. Olhei pela janela, a cidade, o céu de outubro fazendo algo interessante com nuvens sobre a Avenida Paulista. Pensei em nada construtivo. Depois peguei a pasta da Bruna, com o portfólio e a capa, e as 2 referências que não tinha contado ao Marcos que tinha ligado, e levantei. Pela parede de vidro, do outro lado do andar, eu a via. Estava na área de espera fora da sala B, sentada, coluna reta, portfólio no colo com as 2 mãos em cima. O blazer era o mesmo tipo que tinha usado no jantar de domingo afiado, adjacente à armadura. Não estava olhando o celular, o que era ou impressionante autodisciplina ou decisão que tinha tomado antes de sentar. Cabelo preso. Parecia exatamente uma pessoa que tinha se preparado. Não tinha olhado para cima, não sabia que alguém estava olhando. Não estava performando para ninguém ainda. Essa era a versão da Bruna que existia quando achava que ninguém podia ver ainda composta, ainda arrumada, mas com algo por baixo da postura, que daquela distância parecia o esforço necessário para manter. Tinha se candidatado por recruiter, usado o nome real, porque por que não usaria? Estúdio Horizonte não era nome que ela associava a mim, por que associaria? Nunca tinha perguntado como eu tinha batizado. Olhei para ela exatamente o tempo que levei para decidir que não estava com raiva. Não tinha certeza do que estava. Mas não era isso. Jordan a acompanhou até a sala às 9h58. Colocou um copo d'água na mesa. Ouvi Bruna dizer, obrigada. Do outro lado do andar, não performado, não brilhante, só a palavra em si, a cortesia automática de alguém que lembrava de dizer mesmo nervosa. Jordan passou pela minha mesa sem parar, olhou para mim uma vez, disse, sala B pronta. Obrigada, eu disse. Fiquei do lado de fora da porta. Não muito. 10 segundos, talvez. Tempo suficiente para garantir que minhas mãos estavam firmes. O que estavam? Tempo suficiente para rodar a pergunta uma última vez. Qual problema estamos realmente resolvendo aqui? E aceitar que não tinha resposta limpa e que ia entrar mesmo assim. A porta tinha uma maçaneta de alavanca. Abaixei. Entrei. Ela estava olhando o celular quando entrei. Olhou para cima, e eu vi acontecer em tempo real o reconhecimento vindo em 2 ondas separadas, do jeito que uma frente fria se move. Primeiro o rosto, depois o nome, depois a compreensão do que rosto e nome significavam naquela sala em particular. 2 segundos inteiros. O portfólio escorregou da mesa. Nenhuma de nós se moveu para pegar, caiu no chão entre nós e ficou lá. Você. Parou. Não a CEO. Só. Letícia? Por favor, sente-se, senhorita Mendes. Algo cruzou o rosto dela. Confusão. Recálculo. O começo de algo que podia ser vergonha. Sentou. Sentei em frente. Coloquei a pasta dela na mesa. Juntei as mãos.
Vamos começar com a campanha Hartwell, eu disse. Me conte o briefing. Ela era boa no trabalho. Quero ser precisa nisso porque importa. Nos primeiros 15 minutos também estava visivelmente abalada. O que aparecia não na voz controlava a voz, mas na superespecificidade das respostas. Muitos detalhes, muitas qualificações, o equivalente verbal de alguém segurando muito firme porque não confia no que acontece se mexer. Deixei ela falar. Fiz uma pergunta de follow-up sobre as restrições originais do briefing da Hartwell, e ela respondeu. E em algum ponto no meio da resposta, algo mudou. Parou de referenciar as anotações e começou só a pensar, em voz alta, do jeito que as pessoas pensam quando esquecem de ser cuidadosas. O briefing pedia algo atemporal. Ela disse, o que geralmente é código para não queremos nos comprometer com nada. Então fomos na direção oposta. Fizemos algo específico deste momento, o que significava que ou ficaria datado em 5 anos ou icônico. Foi um risco. Pausa. Funcionou. Como você vendeu isso para o cliente? Falei que atemporal é o que toda marca quer e quase nenhuma tem. Falei que específico é o que realmente constrói lealdade. Olhou para mim. Não amaram de cara. O que mudou a cabeça deles? Os grupos de foco. Uma expressão pequena e seca cruzou o rosto dela, quase um sorriso. O trabalho convenceu as pessoas de que elas já eram clientes. Não anotei nada. Não precisava. Perguntei sobre o projeto da Caldwell e Marsh, que tinha underperformado um lançamento de varejo de 3 anos, antes que eu tinha encontrado no portfólio, sem case study anexado. Ela soube qual era antes de eu terminar a descrição. O maxilar ajustou ligeiramente. Aquele foi meu, disse. A estratégia estava certa. A execução foi minha, e a execução estava errada. Avançamos rápido demais na linguagem visual antes do posicionamento estar definido. Quando o posicionamento fechou, os visuais já estavam em produção e não tínhamos orçamento para voltar. Uma batida. Faria diferente. Como? Ela me contou. Em termos específicos, concretos, não ensaiados, me contou exatamente o que faria diferente. Levou 90 segundos e foi a melhor resposta que tinha me dado a manhã toda. A entrevista foi boa. Nós duas sabíamos. Houve uma pausa depois que terminei minhas perguntas. A pausa natural no fim de uma conversa profissional, quando tudo substantivo já foi dito e a sala ainda não encontrou o caminho para a próxima coisa. Eu estava prestes a dizer que entraríamos em contato. Posso perguntar uma coisa? Disse Bruna. Olhei para ela. Esta é sua entrevista, eu disse. Eu sei. Olhou pela parede de vidro para o andar aberto além, os quadros brancos, as pessoas se movendo entre mesas, a parede das falhas perto da cozinha, com seu espalhado de post-its. Há quanto tempo isso? Parou. Tentou de novo. Há quanto tempo? 6 anos, eu disse. Olhou para a mesa. As mãos estavam planas sobre ela, imóveis do jeito que mãos ficam quando o corpo está decidindo o que fazer em seguida. 6 anos, repetiu. Não uma pergunta. Só o número, segurado na boca como algo com peso. Comecei com R, 60.001 cliente, eu disse. O primeiro escritório era um sublocado na rua Oscar Freire com uma janela que não fechava direito. Tínhamos 2 mesas e um aquecedor que desligava o disjuntor se você ligasse mais de 40 minutos. Não sei por que contei isso. Não tinha planejado contar. Bruna ainda olhava para a mesa. Papai disse que você estava brincando de casinha. A voz estava nivelada, não acusando, relatando, com aquele empreguinho patético. Pausa, ele disse no domingo. Eu ouvi, eu disse. Eu sei. Olhou para cima. Eu falei para eles que você estava. A sala estava quieta. Do lado de fora do vidro alguém riu de algo, um som agudo e brilhante que veio e foi. Eu acreditei, disse Bruna. Quero que você saiba disso. Não foi. Não falei por crueldade. Eu realmente acreditei. Não disse nada. O que é possivelmente pior, ela disse. Pensei nisso. Talvez, eu disse. Talvez não. Olhou pela janela. Para o céu de outubro, o mesmo céu da minha cozinha na noite anterior, fazendo a mesma coisa com as nuvens. Depois olhou de volta para a sala, para as pessoas visíveis através do vidro, para a estrutura do lugar, a qualidade da luz, a energia particular e organizada de 35 pessoas que tinham decidido construir algo juntas. E então, devagar, sem ajuda, sem performance nenhuma, ela riu. Não com maldade, não amargamente.
O riso de alguém que tinha segurado uma pose tanto tempo que esqueceu que era pose. E aí a pose desabou de uma vez, e não havia mais nada a fazer senão rir de quanto tempo tinha demorado. Foi um riso real. Durou um momento e depois parou e ela pressionou as costas da mão na boca, e os olhos estavam brilhantes com algo que não eram bem lágrimas. Eu observei. Depois, antes que eu pudesse decidir não fazer, um som pequeno saiu de mim. Não tão longo quanto o dela, mas cansado. O riso de alguém que tinha feito a mesma coisa do outro lado. Ficamos ali um momento. Duas mulheres numa sala de reuniões em São Paulo, às 10h40 de uma terça de manhã, com um portfólio no chão entre nós e uma oferta de emprego que nenhuma de nós ia mencionar mais. Devo contar sobre a hora que se seguiu, porque essa é a parte que eu não tinha planejado. Não tinha planejado contar sobre o primeiro cliente, uma pequena empresa de móveis de área externa em Campinas, que tinha arriscado numa jovem de 25 anos, com plano de negócios e nenhum histórico. Não tinha planejado contar sobre o segundo ano, quando perdemos 2 clientes em um mês, e eu tinha colocado o primeiro post-it na parede das falhas sozinha no escritório às 7 da noite de uma quarta, escrevendo o que eu tinha errado na minha própria letra. E como aquilo tinha sido, por razões que ainda não explico completamente, o momento em que soube que a empresa ia sobreviver. Não tinha planejado contar nada disso. Ela me contou sobre o escritório de canto. Não a performance e a realidade. Um bom título numa agência que estava silenciosamente encolhendo há 2 anos. O cliente âncora que não renovou, o jeito que ela tinha apresentado uma versão do emprego dela para os jantares de domingo por tanto tempo que tinha começado a perder a noção de qual era a versão real por baixo. Fiquei contando para ele sobre meu trabalho tanto tempo, disse, que esqueci de notar que estava desmoronando. Olhei para a mesa. Eu nunca contei sobre o meu porque não queria que eles tivessem. A sala segurou aquilo um momento. Faz sentido, disse Bruna. Depois mais baixo. Isso é triste. É, eu disse. Olhou para a parede das falhas através do vidro. Dava para ler alguns post-its dali se você soubesse o que procurar. O que é aquilo? Coisas que não deram certo. Pausei. Escrevemos para não virarem segredos. Ficou quieta um momento. Ideia de quem? Minha. Olhou mais alguns segundos. Depois olhou para mim com uma expressão que eu não tinha nome, não exatamente reconhecimento, não exatamente pedido de desculpas. Algo entre os dois que esperava havia muito tempo para existir. Eu não sabia, disse. Quero dizer que teria perguntado, mas acho. Parou. Você não perguntou, eu disse. Uniforme. Não como ferida. Não, disse ela. Não perguntei. Ficamos com aquilo. O relógio na parede foi de 10h58 para 10h59. Alguém no andar de fora levantou da mesa, espreguiçou, sentou de novo. Entrarei em contato sobre a vaga, eu disse eventualmente. Bruna assentiu. Pegou o portfólio do chão com cuidado, quieta, e colocou na mesa. Ok. Levantou para ir. Parou na porta. Letícia. Disse do jeito que dizia todo domingo por 6 anos. As mesmas sílabas, peso completamente diferente. Obrigada por não ter cancelado o slot. Olhei para ela. Não fiz por você, eu disse. Uma pausa. Eu sei, disse ela. É por isso. Abriu a porta e saiu. Fiquei na sala de reuniões vazia por 4 minutos. Sei que foram 4 porque olhei o relógio 2 vezes. Depois peguei a pasta dela, levantei e voltei ao trabalho. A avaliação da candidata levou 40 minutos na manhã de quarta. Fiz do jeito que fazia toda a avaliação, rubrica de pontuação, notas de referências, avaliação de portfólio, um resumo escrito da entrevista que mantive factual e enxuto. Não mencionei o portfólio no chão. Não mencionei a hora. Escrevi o que tinha observado profissionalmente, porque um registro profissional deve refletir observação profissional, e porque eu não estava pronta para colocar a outra parte em lugar nenhum ainda. Quando terminei, reli. O caso para oferecer a vaga era real. Bruna tinha um instinto afiado para posicionamento, histórico de resultados reais com clientes e a qualidade específica que Diana tinha nomeado saber quando confiar no instinto e quando segurar, que eu passava muito tempo procurando em candidatos e raramente encontrava. Nossa vaga de diretora criativa estava aberta há 11 semanas. O time estava carregando o buraco. Marcos tinha coberto em pedaços, o que não era para o Marcos. O trabalho estava certo. Eu sabia. Tinha sabido na terça quando saí daquela sala
E fiquei 4 minutos olhando o relógio. Fiquei com a avaliação um tempo. Depois olhei pela janela. O que eu fazia quando precisava pensar sem pressão a cidade funcionando como um tipo de ruído branco. Movimento sem demanda. Pensei no que pareceria. Não na primeira semana, que estaria bem, porque Bruna era profissional e eu era profissional. E tínhamos demonstrado que podíamos estar numa sala juntas sem nada pegar fogo. Nem no primeiro mês. Pensei em 6 meses depois. No jantar de domingo 6 meses à frente, onde meu pai diria não, sua irmã tem escritório de canto, mas a Letícia deu emprego para Bruna. O jeito que aquela frase rearranjaria a mesa. O jeito que me faria a dispensadora de sucesso e Bruna a receptora, o que era só a mesma geometria num prédio diferente. Não seria uma coisa limpa entre nós. Seria uma transação. E o que tinha acontecido naquela sala de reuniões na terça, eu não tinha nome preciso, mas sabia o que não era. Não era transação. Peguei a caneta, coloquei de volta. A pergunta que eu voltava sempre era a mesma que sempre voltava. Qual problema estamos realmente resolvendo? Se eu oferecesse a vaga, estaria resolvendo a vaga de 11 semanas e adquirindo uma boa diretora criativa. Isso era real. Mas o que eu tinha sentado em frente na terça era algo que não tinha conseguido colocar em rubrica. 2 mulheres que tinham operado em compartimentos selados separados da mesma família por 6 anos e que, por uma hora não planejada, tinham estado na mesma sala sem a família dentro. Esse era um tipo diferente de problema. Precisava de um tipo diferente de solução. Coloquei a avaliação virada para baixo na mesa. Marcos passou ao meio-dia, café na mão, com a expressão de alguém que tinha sido profissionalmente paciente por 36 horas e agora exercia o direito de fazer uma única pergunta. Então disse, vamos oferecer? Não. Olhou para mim um momento. O portfólio era forte. Eu sei. Entrevista? Também forte. Uma pausa. Ok, disse. E depois, porque Marcos era constitucionalmente alérgico a pressionar pontos que não precisavam ser pressionados, nada mais. Levantou o café num gesto pequeno que era de algum jeito tanto ponto de interrogação quanto ponto final, e saiu. Puxei a pool de candidatos, marquei a próxima aplicação mais forte, mandei um recado para Marcos. Depois fui almoçar e comi na mesa e pensei no que ia dizer. Liguei para Bruna às 18h15. Atendeu no segundo toque. Tinha barulho de fundo, algo doméstico, televisão ou rádio, que ela mutou antes de falar. Letícia. Queria ligar direto, eu disse. Não vamos seguir com sua candidatura. Uma batida. Eu sei, disse ela. Imaginei. Não tinha performance, nem desinflação, nem aceitação supercomposta. Só o reconhecimento simples de alguém que tinha esperado por uma coisa e agora recebia. É por causa de... Começou. Não é por causa do jantar de domingo, eu disse. Se é isso que você está perguntando. Não tinha certeza do que estava perguntando. É porque se você trabalhar para mim, eu disse, vamos reconstruir a mesma dinâmica num prédio diferente. Você reportaria a mim. Isso vira uma coisa. A família faz virar uma coisa. E eu não quero isso. Nem para a empresa e nem para... Parei. Escolhi a palavra. Nós. Um silêncio, mais longo dessa vez. O que você quer? Perguntou Bruna. Era uma pergunta real. O jeito que perguntou me disse que estava perguntando algo mais que só. Qual alternativa você está propondo? Estava perguntando do jeito que você pergunta para alguém que nunca explicou o que quer, sobre nada, em muito tempo. Quero tomar um café, eu disse. Algum dia, não na casa da mamãe e do papai. A linha ficou quieta. Dava para ouvir a respiração dela e a ausência da televisão. Só isso, disse. É por onde eu começaria. Outro silêncio. Esse pareceu diferente dos outros, não pesado exatamente, mas como o silêncio de algo assentando, do jeito que concreto assenta. Algo que tinha sido líquido e incerto, encontrando sua forma. Ok, disse baixinho. Olhei pela janela. A cidade estava escurecendo do jeito que escurecia em outubro. Não de repente. Só uma mudança gradual na qualidade da luz até você olhar e perceber que o dia tinha ido. Vou te mandar alguns nomes, eu disse. Pessoas da indústria que respeito. Pode ter um encaixe melhor para você em outro lugar. Você não precisa fazer isso. Eu sei. Uma pausa. Depois. Obrigada, Letícia. Vamos tomar café, eu disse. Desliguei e fiquei um tempo com o telefone na mão, a tela escurecendo.
Do lado de fora, a cidade seguia seu entardecer sem urgência particular, do jeito que sempre fazia, indiferente às coisas pequenas e quietas que aconteciam em apartamentos e salas de reuniões e carros parados em sinais vermelhos longos. Escrevi os nomes. 5. Pessoas que eu conhecia, cujo trabalho respeitava, que dirigiam o tipo de lugar onde os instintos da Bruna teriam espaço. Mandaria de manhã. A carta levou 20 minutos. Escrevi na manhã de quinta, antes do dia complicar, com café e o silêncio cedo que eu tinha reivindicado como meu. Era uma carta de recomendação para Bruna Mendes, endereçada ao gerente de contratações da Prescott Criativa em Pinheiros, uma agência de porte médio que eu observava havia 3 anos e respeitava do jeito particular que você respeita trabalho que não se anuncia. Eram boas em narrativa de marca. Tinham uma vaga de diretora criativa aberta há 6 semanas. O trabalho esticaria Bruna sem quebrar. Conhecia a fundadora, Gayle Prescott, bem o suficiente para chamar pelo primeiro nome e ela me retornar. A carta era específica. Esse era o ponto, não um favor disfarçado de avaliação, mas uma avaliação de verdade, do tipo que se sustenta sozinha se você tirar meu nome. Escrevi 3 coisas que tinha observado na entrevista. O jeito que Bruna tinha falado da campanha Hartwell, sem olhar as anotações uma vez que parou de estar nervosa, a contabilidade honesta do que tinha dado errado na Caldwell e Marsh, e o que faria diferente, a qualidade particular que Diana tinha nomeado saber quando confiar no instinto e quando segurar que eu tinha visto por mim mesma agora e podia confirmar nas minhas próprias palavras. Reli. Estava precisa. Mandei para a Gayle com um bilhete curto anexado. Essa candidata passou pelo nosso processo. É o encaixe certo para o que vocês estão construindo. A carta explica. Apertei enviar e fui para a reunião da Pratt e não pensei mais nisso. Bruna me mandou mensagem 11 dias depois. Ofereceram. Começo dia 14. Olhei um momento. Ótimo. Respondi. Uma pausa. Depois, obrigada. Coloquei o celular na mesa. Peguei de novo. Você fez a entrevista. Escrevi. 3 pontinhos apareceram. Desapareceram. Depois ainda assim. Foi só isso. Foi a troca inteira. Coloquei o celular no bolso e voltei para a proposta que estava lendo. E senti algo que não tinha nome limpo, não exatamente satisfação, não exatamente alívio, algo que morava na vizinhança dos dois, sem ser nenhum. Como quando você segurou uma porta aberta por muito tempo e finalmente sente o peso dela aliviar do outro lado. Tomamos café numa quinta de novembro. Um lugar na Vila Madalena que nenhuma de nós tinha ido. Esse foi o único critério que eu tinha colocado quando Bruna perguntou onde. E ela tinha encontrado um que qualificava. Os primeiros 5 minutos foram estranhos. Não tem jeito honesto de dizer que não foram. Pedimos e olhamos para os copos e fizemos uma tentativa breve e travada de falar sobre o bairro. E aí Bruna disse, isso é estranho. E eu disse sim. E depois disso, de algum jeito, ficou bom. Ela falou da Prescott. A primeira semana, o ajuste num time novo, o alívio específico de entrar num prédio onde ninguém tinha uma versão pré-existente dela. Falou de um projeto que tinha recebido no 3º dia, uma refresh de marca para uma ONG de saúde que era complicada do jeito que ela gostava e manejável do jeito que precisava agora. Falou do jeito que tinha falado da Hartwell na entrevista, soltando a performance no meio, pensando em voz alta, chegando na coisa real que queria dizer. Eu falei da conta da Callaway, que finalmente tinha resolvido a disputa da ordem de mudança, de uma contratação que tínhamos feito em setembro, que tinha se provado um dos melhores instintos que Marcos já teve, da luz de inverno na Vila Madalena, que era diferente da luz de verão de jeitos que eu ainda não tinha descoberto como descrever. Não falamos de jantar de domingo por 1h e 40 minutos. Depois falamos, brevemente, não extensamente, só o suficiente. Bruna disse algo sobre o handicap de golfe do Frank que era, estruturalmente, uma piada. E eu ri, o que surpreendeu nós duas. O barista passou e encheu nossos copos d'água sem ser pedido. Depois passou e fez de novo. Ficamos 2h30. Quando saímos, ficamos na calçada no ar de novembro que tinha dentes de verdade. E Bruna disse, mesma hora mês que vem. E eu disse, me manda mensagem, que não era um não. Frank me ligou 3 dias depois. Eu estava no carro.
estacionada fora de uma reunião com cliente que estava 4 minutos adiantada. O nome dele apareceu no console e fiquei com ele um momento antes de atender. Pai, sua mãe me contou, disse, sem preâmbulo, sobre a Bruna, o emprego. O que tem? Ela disse que você mandou ela para outro lugar. Uma pausa, e na pausa eu conseguia ouvir a forma da coisa que ele estava construindo. A confusão de um homem cuja arquitetura para entender sucesso tinha acabado de encontrar uma parede de sustentação que não esperava. Você é CEO de uma empresa de design e sua irmã precisava de emprego de design. Por que não? Porque ela merecia algo que fosse realmente dela. Eu disse. A linha ficou quieta. Não o silêncio de alguém compondo resposta. O silêncio de alguém que recebeu uma frase que não tem resposta e sabe. Esperei. Do lado de fora do carro, um casal passou com um cachorro que tentava investigar um poste com grande urgência. Um ônibus passou. A tarde de terça comum de uma cidade que não tinha opinião sobre o que estava acontecendo dentro daquele carro estacionado em particular. Disse meu pai. Depois. Tudo bem. Depois desligou. Fiquei ali com o telefone na mão, a tela escurecendo, o carro ticando quieto enquanto o motor esfriava. Não, você tem razão. Não tinha pensado desse jeito. Não tenho orgulho de você, não isso, que eu tinha parado de esperar em algum momento nos meus 20 e poucos e tinha feito certa paz com só. Um som que significava que a frase tinha pousado em algum lugar que não esperava e ele ainda não sabia o que fazer com ela. 31 anos. Aquela parede estava de pé. Eu tinha dito aproximadamente 1000 coisas contra ela. Me defendido, desviado, sorrido e passado a manteiga, e nenhuma tinha encontrado uma rachadura. Ela merecia algo que fosse realmente dela. Tinha levado 4 segundos. Eu não ia ser irrealista sobre o que isso significava. Não era um homem convertido. Não era um pedido de desculpas, nem uma revelação, nem o começo de um relacionamento diferente. Era um som. Um som muito pequeno que uma parede faz às vezes quando algo acerta no lugar certo. Eu aceitaria. Chequei os retrovisores, peguei a bolsa e entrei para a reunião. 6 meses depois, dirigi para o jantar de domingo. Mesma rota. Castelo Branco até Alphaville. Os sinais cronometrados do mesmo jeito que sempre foram cronometrados, ou seja, mal para mim, todo domingo sem exceção. A mesma farmácia. O mesmo outdoor que tinha rodado 4 anúncios diferentes desde que comecei a notar. O letreiro da Itaú fazendo o que sempre fazia, ficando vermelho contra um céu que tinha mais escuro agora era março. Os sinais ainda finos e instáveis, não mais inverno, mas ainda não outra coisa. Peguei o sinal longo, o que demora 90 segundos. Fiquei nele e não chequei o celular e não mudei o rádio e pensei em nada consequente. O sinal abriu. Avancei. Mamãe tinha feito assado de panela. Claro que tinha. Mamãe fazia assado de panela todo domingo desde que eu me lembrava. A mesma receita do mesmo cartão amassado que guardava na segunda gaveta à direita do fogão e faria todo domingo pelo tempo que conseguisse. E havia algo naquela continuidade que eu tinha passado anos achando opressivo e só agora começava a entender que também era, só um pouco, nas bordas, um tipo de amor. Ela tinha feito as acomodações com a vida havia muito tempo e não estava mais no negócio de reexaminá-las, mas consistente. Aparecia todo domingo, fazia o assado. Você podia dizer o que quisesse sobre o silêncio e a passagem da manteiga e o jeito que ela olhava para o prato nos momentos mais difíceis, ela sempre estava lá. Bruna já estava à mesa. Olhou para cima quando entrei e algo passou entre nós, não um olhar de significado, não um olhar carregado que significaria algo para quem observasse. Só um olhar, do tipo que 2 pessoas trocam quando compartilham uma informação que não precisa ser falada em voz alta. Eu te vejo. Eu sei o que nós sabemos. Estamos as 2 ainda aqui. Depois acabou. E ela esticou a mão para o cesto de pão, e eu beijei o rosto do meu pai e sentei. Ele cheirava a natura. Tinha o resumo do futebol no volume alto e baixou 3 notes quando entrei na sala. Igual sempre. Algumas coisas você para de tentar decodificar e só deixa serem o que são. O jantar teve seus ritmos. Papai falou do handicap dele no golfe, subindo 1 ponto desde janeiro, que atribuía ao tempo e que eu suspeitava ter mais a ver com os tacos novos que tinha comprado em novembro e ainda não admitido que não eram a solução que esperava.
Mencionou o Warren no interior. Mencionou um homem chamado Phil Breckenridge, que tinha sido nomeado VP regional de algo numa empresa que eu nunca tinha ouvido, e disse o nome do Phil com a reverência específica que reservava para homens com títulos legíveis para ele. Mamãe perguntou se eu estava comendo direito, que não era pergunta sobre comida. Bruna falou da Prescott. Descreveu um projeto de marca que tinham acabado de fechar, sem inflar, sem performar, só disse o que era, o que tinha sido difícil, o que tinha funcionado. Meu pai escutou com a expressão que usava quando prestava atenção, mas não estava pronto para reconhecer. O assado estava bom. Sempre estava bom. Eu estava esticando a mão para o sal quando meu pai disse, casual, do jeito que dizia tudo casual, o que significava que tinha pensado. Aquela sua empresa pequena ainda te mantendo ocupada, Letícia, não debochando, não o patético de 6 meses atrás, só pequena, que era sua própria coisa, mas uma coisa diferente. Abri a boca. Bruna disse, sem olhar do prato, ela tem 35 funcionários, pai. Disse do jeito que você afirma um fato que está disponível há muito tempo para qualquer um que pensasse em perguntar. Sem aresta. Sem ponto sendo feito. Só o número, colocado na mesa junto do assado e dos pãezinhos, disponível para qualquer um pegar. Meu pai parou. Olhou para mim, depois para Bruna, depois para o assado, que não tinha respostas, mas que estudou um momento mesmo assim, do jeito que um homem faz quando a arquitetura da sala mudou ligeiramente e ele precisa de um momento para se localizar na nova configuração. 35, disse. 36, na verdade, eu disse. Contratamos alguém mês passado. Outra pausa. Não longa. Pegou o garfo. Disse. Não dessa vez. O primo de o que significa a mesma coisa de um ângulo ligeiramente diferente. Arquivei. O jantar continuou. Mamãe perguntou sobre o tempo em São Paulo versus o tempo em Alphaville. Bruna mencionou um restaurante que tinha aberto em Pinheiros. Papai disse algo sobre o Palmeiras que era tecnicamente prematuro porque era março, mas isso também não era novo. E aí minha mãe passou a manteiga. Era a manteiga que sempre ficava no mesmo lugar na mesa. A travessa de cerâmica que meus pais tinham ganhado de presente de casamento há 40 anos, levemente lascada numa borda, de um jeito que ninguém nunca tinha se dado ao trabalho de consertar. Ela passou para mim do jeito que tinha passado 100 domingos à noite antes, um gesto pequeno e automático, do tipo que pertence à categoria de coisas tão familiares que viraram invisíveis. Só que dessa vez, quando a travessa saiu da mão dela para a minha, ela olhou para mim. Não por muito, 1 segundo, talvez menos, um olhar direto, sem performance e sem pedido de desculpas, também só os olhos dela nos meus, segurando um momento, e algo neles que não era bem uma afirmação e não bem uma pergunta, mas como um reconhecimento, do jeito que você reconhece algo que é verdade há um tempo e que você só recentemente permitiu a si mesmo ver. Depois olhou para o outro lado. O jantar continuou. Eu segurei a travessa de manteiga. Depois da sobremesa torta de maçã, que também sempre era torta de maçã, Bruna e eu limpamos a mesa. Nos movemos uma ao redor da outra na cozinha do jeito que você se move ao redor de alguém que você recentemente teve que aprender, numa nova coreografia doméstica onde nenhuma tem certeza da geografia ainda. Ela enxagou. Eu empilhei. Ela me passou um pano de prato. Eu sequei a travessa de servir que não ia na lava-louças. Não falamos muito. Não precisávamos. Essa era a coisa que eu notava mais. A qualidade do silêncio entre nós. Não era o silêncio de 2 mulheres suportando a mesma performance em paralelo, cada uma sozinha dentro dela. Era o silêncio de 2 pessoas que tinham sido honestas uma com a outra uma vez, numa sala de reuniões em outubro, e tinham descoberto que o mundo não tinha acabado depois. O silêncio de pessoas que não precisam preencher o espaço. Mês que vem, disse Bruna na porta, quando eu pegava o casaco. Me manda mensagem, eu disse. Ela sorriu. Não o sorriso de jantar de domingo o outro, o da sala de reuniões. O que eu tinha visto quando ela riu sem querer e parou de performar por 30 segundos. Era um sorriso melhor. Caiu bem nela. Peguei o sinal longo na volta para casa. Mesma interseção. 90 segundos. Igual sempre. O letreiro da Itaú ficando vermelho no escuro. Um ônibus passando pela rua transversal. São Paulo fazendo sua coisa indiferente e enorme na distância média.
Minhas mãos estavam soltas no volante. Não uma decisão, só um fato que notei. Do jeito que você nota às vezes que seus ombros desceram de onde estavam, ou que estava prendendo a respiração e em algum momento na última hora parou. Minhas mãos no volante fáceis, a cidade pelo para-brisa. Igual sempre, tudo exatamente onde eu tinha deixado. Eu nunca tinha precisado do jantar de domingo para me sentir real. Tinha construído algo real, deliberadamente, ao longo de 6 anos, sem pedir que aquela sala ratificasse. Eu sabia disso, sempre saberia. Mas era genuinamente algo quando finalmente parou de me fazer sentir invisível. O sinal abriu. Avancei. Aqui vai o que Letícia aprendeu e o que quero deixar com você. Quando as pessoas mais próximas de você decidem cedo quem você é, o silêncio parece a resposta mais segura. Você para de explicar, para de corrigir o registro, constrói algo real e segura perto, longe das mãos que podem diminuir. Essa disciplina protege você, mas também deixa a versão deles de você continuar de pé, sem ser desafiada, na mesa. Invisibilidade não é a mesma coisa que liberdade. E aqui vai a outra coisa, a mais difícil. A pessoa com quem você competiu a vida inteira talvez não tenha escolhido essa competição também. Talvez esteja performando para a mesma plateia, exausta do mesmo placar, tão perdida dentro da história que sua família escreveu sobre vocês duas quanto você. A coisa mais corajosa que Letícia fez não foi construir uma empresa. Foi passar por uma porta sem saber o que encontraria do outro lado e escolher honestidade em vez de vantagem quando chegou lá. Você não precisa vencer para ser livre. Só precisa parar de precisar que a sala confirme o que você já sabe que é verdade. Se essa história tocou algo em você, talvez uma mesa de jantar que você ainda teme, uma relação entre irmãos que nunca encaixou direito, uma versão de si mesmo que alguém decidiu muito antes que você pudesse, eu adoraria ouvir. Coloca nos comentários. Me conta a sua história. Porque a coisa mais importante sobre carregar algo sozinho por anos é finalmente perceber que você não precisa mais.